Vaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 19. Conforme os três diferentes modos da natureza material, há três classes de conhecimento: ação e executor da ação. Agora, ouça enquanto falo sobre eles. Verso 20. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentam sob inúmeras formas. Quer que eu repita? Verso 19. Conforme os três diferentes modos da natureza material, há três classes de conhecimento: ação e executor da ação. Agora ouça enquanto falo sobre eles. Verso 20. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual, indivisa, em todas as entidades vivas, embora elas se apresentam sob inúmeras formas. Muito obrigada. Muito bem. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, então a gente vai fazer aqui brevemente, em 10 minutos, a contextualização para esse verso que foi, esses dois versos que foram mencionados hoje, né? Na verdade, eu queria muito aqui compartilhar com vocês um vídeo, só que infelizmente eu não vou conseguir fazer isso porque ele está no Instagram. Então eu não tenho Instagram instalado aqui no meu computador, né? Eu tenho só no meu celular e eu estou no computador. Então infelizmente eu não vou conseguir fazer essa, né? Eu não vou conseguir compartilhar com vocês hoje essa ideia. Então vai ficar para amanhã, de um pequeno vídeo que eu recolhi e que assim, demonstra a nossa o que significa, né, o processo do sadhana para nós, tá? Então, prosseguindo aqui, então, focando aqui no verso específico que foi mencionado hoje, tá sempre, então, esse capítulo, né, que é o que nós estamos estudando, ele é o capítulo 18, que significa a perfeição da renúncia. Tá? Então, o que renúncia, o tema da renúncia, o arquétipo da renúncia vai nos levar à ideia de um monge, um ser ascético, alguém que faz os votos de pobreza, alguém que, então, leva uma vida de abnegação, etc. Esse é o arquétipo da renúncia. Agora, existem dois caminhos que são reconhecidos nas escrituras como o caminho de renúncia. Eu já comentei aqui algumas vezes antes, mas veja bem, a renúncia em que nós abandonamos os objetos, tá, como sendo perigosos ou perniciosos ou problemáticos para a nossa evolução. E o caminho em que se utiliza todos os objetos como combustível para a evolução. Então, um chama-se Nivriti Marga e o outro chama-se Pravriti Marga, que significa rejeitar os objetos e utilizar os objetos. Tá? Normalmente, o caminho mais simples, analógico, o caminho que é assim adotado pela grande maioria dos pesquisadores, dos buscadores das almas, é o caminho do Nivriti Marga, que é o caminho da rejeição dos objetos, porque esse caminho é mais, vamos dizer, mais evidente, mais analógico,
é o caminho mais popular, né? Pode-se dizer dessa forma. É um caminho que já é mais fácil de ser feito. Então, os jogadores mais simples normalmente adotam esse caminho. E tem o caminho que é utilizar os objetos dos sentidos para o propósito de ascensão, de transcendência. Então, nesse ponto, a pessoa entende, nesse momento, olha só, como está dizendo o verso 20 aqui, olha, você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. Tá? Então, quando nós já temos evolução espiritual suficiente ou conhecimento suficiente para entender que não há duas realidades, que o separatismo ou o dualismo é uma sugestão de realidade, não é uma realidade propriamente dita, quando nós conseguimos entender que não há duas realidades, ou não existe a transcendência e o mundo material, chamado mundo material. Quando essa divisão, esse dualismo desaparece da pauta, então a pessoa passa a ver como tudo é energia espiritual, como tudo é espiritual. A polaridade que os jogadores utilizam essa energia é que faz ela parecer chamada material ou espiritual, tá? Então, mas a energia em si, as formas em si, tudo é espiritual, tudo é uma projeção da idealização inteligente do Criador. O jogador, que são as almas individuais, na interação com essa manifestação, eventualmente podem distorcer os objetos dos sentidos. Como, por exemplo, um bisturi, por exemplo, uma faca, né? É um objeto. Nas mãos de uma pessoa, uma cozinheira, por exemplo, vai ser a felicidade da família. Tá? Nas mãos, o bisturi nas mãos de um médico vai ser a saúde, a salvação da vida de uma pessoa. Nas mãos de um serial killer, um psicopata, um assassino, se transforma numa fonte de sofrimentos. Tá? Então, os objetos ou a energia, ela não tem uma função negativa. Os jogadores é que podem eventualmente distorcer essas funções. Todas elas têm uma única função. Todas elas têm uma função progressiva, que é produzir Ananda, ou produzir experiências de felicidade. Tá? Quando nós passamos a ver tudo como sendo energia ou projeção da inteligência do Criador, isso já significa que nós temos uma consideração acerca do Criador, ou seja, do idealizador dessas energias, da fonte dessas energias. Então, ter uma compreensão desse idealizador facilita na hora de entender que não há diferenças. E quando a pessoa, quando o jogador, ou o perceptor, ou o observador já consegue fazer a conjecturação da não dualidade, ou seja, quando ele já consegue ver que não há diferença entre o espiritual e o assim chamado material, o assim chamado material perde a função de ser e passa a ser espiritual. Nesse ponto, esse observador já está no reino de Deus, mesmo que ainda esteja ligado temporariamente a um corpo didático, que são as formas humanas ou mesmo as formas devas. Tá? Por isso, Jesus eventualmente dizia: o reino de Deus está diante de vós. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. Ele falava isso. Né? Não sei se assim, as pessoas que têm familiaridade com as colocações, as falas de Jesus, sabem que isso era um hábito muito comum nos discursos de Jesus, colocar essa menção, fazer essa menção. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está próximo de vós. Eis que bato na porta, deixe-me entrar. Ou seja, abra teus olhos e ouça e entenda. Então, é claro que você vai explicar conceitos sofisticados para uma comunidade relativamente assim rudimentar. Então, metáforas são necessárias, histórias são necessárias,
a aplicação de princípios mitológicos são necessários, porque você está é como educar criança. Então você tem que usar vários artifícios para passar uma ideia. Porém, atualmente, esses artifícios não são mais necessários. Nós já temos maturidade, nós já temos matemática suficiente e temos observação científica que nos permite fazer afirmações objetivas acerca da assim chamada realidade. Se trata de uma sugestão de realidade. Portanto, o observador que consegue entender a realidade como uma sugestão de realidade, ele consegue, então, sair do estado de coma, de hipnose, que é o estado de sonambulismo existencial. E ele, então, desperto, consegue enxergar claramente que não há diferença entre a transcendência e o assim chamado mundo material. Tudo é parte de um processo único, chamado Shakti, ou a energia do Supremo, a energia do Absoluto. Então, estando consciente de que tudo é energia do Absoluto, tudo é propriedade do Absoluto, não há nada que esse ser possa renunciar. O que você vai renunciar? O seu carro? Você vai renunciar o seu cabelo? Tem pessoas que, vou renunciar ao meu cabelo. O cabelo é seu? O corpo é seu? Você vai renunciar o quê? As suas propriedades são suas. Temporariamente, você tem a concessão de dizer que aquilo te pertence. Mas, se isso for levado a sério, você consegue sustentar isso por quantos anos? 70, 100 anos, no máximo, talvez? Às vezes a pessoa diz, essas terras são minhas. Mas no final ele será enterrado na terra. A quem pertence a terra? A terra pertence ao homem ou o homem pertence à terra? Ele será enterrado na terra. Então, o que acontece? Uma pessoa que entende que tudo pertence ao Senhor Supremo, muito embora ele preserve o direito social de ter domínio sobre determinadas propriedades, ele sabe que tudo é propriedade do absoluto, porque tudo é energia espiritual e deve ser utilizada para um propósito superior, o que significa autorrealização, autoconhecimento, evolução espiritual e, eventualmente, utilizar esses recursos disponíveis para também viabilizar ou facilitar para que outros que não tenham condições de evoluir espiritualmente possam também evoluir espiritualmente. O que significa isso, basicamente, compaixão. Então, você sabe que tudo pertence ao Senhor Supremo, está utilizando a energia do Senhor Supremo para um propósito específico didático de evolução. Isso é renúncia absoluta. Tá? Quando você pensa, vou renunciar ao meu carro, mas o carro te pertence? Desde quando? Você tem um papel, uma concessão, direitos legais. Isso só garante que você tem concessão de posse do produto. Não significa que você é dono do produto. Até porque você pode sair do jogo a qualquer momento e os faraós são provas disso. Eles fizeram tumbas bem herméticas com a esperança de manter com eles os tesouros. Os ladrões foram lá e saquearam tudo. Então, quer dizer, a ideia não é que você tem que ter uma visão desprezível em relação às propriedades que estão na sua posse de concessão. Isso é falsa renúncia. A ideia é compreender que tudo pertence ao Supremo e você tem uma responsabilidade, utilizar os recursos que estão à sua disposição para o propósito do autoconhecimento, da autorrealização. Isso é renúncia, porque você reconhece que aquilo pertence ao Supremo e tem um propósito superior. Isso é renúncia transcendental. Chama-se a Shuddha Vairagya, se eu não me engano, que significa uma renúncia acima do conceito mundano de renúncia. O conceito mundano de renúncia, você tem que se sentir dono de algo. Você tem que ter a certeza de que você é dono de algo. Aí sim você renuncia. Então você precisa estar fundamentado numa ignorância para exercitar a renúncia inferior. Quando o jogador, então, o observador, alcança esse nível de percepção de que tudo é potência do Senhor Supremo, então essa renúncia passa a ser absoluta, porque ele reconhece que tudo pertence ao Criador. Isso é inteligência superior. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela atenção.
Namastê, Hare Krishna. Eu vou passar, então, agora a continuidade para Devi, que vai